Nesse vídeo vamos falar da pobreza. Há diversas definições para o que é pobreza, dadas por diferentes organismos internacionais, dentre eles as organizações das Nações Unidas, a ONU e o Banco Mundial. Essas instituições usam índices quantitativos especialmente empregados em pesquisas econômicas para avaliar o grau de pobreza de uma população. No caso da ONU, uma pessoa classificada como pobre quando possui uma renda inferior a $1,25 por dia. Já o Banco Mundial define extrema pobreza como um valor para uma pessoa inferior a $1,90 por dia. Esse último valor é o comumente adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é o principal responsável pela medição da pobreza no Brasil. À medida que o IBGE, por exemplo, passou a publicar os dados relativos ao censo de 2022, dois deles aparecem como uma das mais preocupantes e desafiadores sobre a injustiça social que comprovam e precisa ser vencida. O primeiro, do aumento crescente de pessoas pobres brasileiras, e o segundo, por via de consequências mais do que natural e óbvia, daquelas que estão passando fome. Quais os motivos da pobreza no Brasil? A pobreza no Brasil envolve diversos condicionantes relacionados principalmente a questões históricas, políticas e econômicas. Sendo assim, a principal causa da pobreza no Brasil é o fato de o território ter sido no passado uma colônia de exploração, cenário que marcou sua estratificação social, especialmente caracterizada pela elevada desigualdade social. A pobreza no Brasil atualmente revela as disparidades regionais devido aos anos de concentração de política e das indústrias no sul do país. Os estados do Norte e Nordeste têm os maiores índices de pobreza, como Maranhão, Piauí, Alagoas e Paraíba. São esses que possuem a maior proporção de pobres. Vamos esclarecer um item aqui que é muito importante e confundido em relação à pobreza. O que é pobreza e o que é desigualdade social. A desigualdade social é uma das características mais marcantes da estrutura social brasileira, mas esta não se reduz à distribuição de renda. Ao contrário, é um fenômeno complexo e multifacetado que tem impactos diversos, em especial sobre as condições de pobreza e precariedade. Nesse sentido, a pobreza deve ser compreendida como privação de capacidades básicas que conduz à vulnerabilidade, exclusão, carência de poder, de participação de voz e exposição ao medo e à violência. Enfim, a exclusão de direitos básicos e de bem-estar. Por isso, a busca de alternativas de redução das desigualdades passa por duas vias simultâneas: a formulação de novos modelos de desenvolvimento e a definição e implementação de políticas públicas que possibilitem uma distribuição mais equitativa dos bens e recursos sociais. E a pobreza? O que é a pobreza? É a condição de quem é pobre, ou seja, que não tem condições básicas para garantir a sua sobrevivência, com qualidade de vida e dignidade. A pobreza também costuma se referir à classe social e econômica das pessoas que são pobres. A pobreza pode ser caracterizada por abranger diferentes aspectos de vida dos indivíduos, como, por exemplo, a carência de bens e serviços essenciais para a vida, como alimentação, vestuário, cuidados com a saúde, alojamento, entre outros. A carência social também é uma das principais características da pobreza, ou seja, a incapacidade das pessoas de participarem de modo igualitário na sociedade.
Esta situação está associada ao conceito de exclusão social. O Brasil teve uma redução de pobreza nos últimos anos, conforme dados do IBGE. O Brasil possui um histórico de pobreza de sua população, cenário endossado por diferentes pesquisas, que indicam que o número de pobres no país ainda é considerável, apesar da sua importante redução nos últimos anos, que caiu conforme dados do IBGE. O percentual de pessoas em situação de pobreza que viviam com até R$ 637 por mês caiu de 36,7% em 2021 para 31,6% em 2022, enquanto a proporção de pessoas em extrema pobreza que vivia com menos de R$ 200 por mês caiu de 9% para 5,9% nesse período. Podemos ver e analisar a pobreza de outro jeito também, como 2 em cada 5 mulheres pretas ou pardas estão na pobreza. As pessoas pretas ou pardas representavam mais de 70% dos pobres e dos extremamente pobres. Essas desigualdades também se mantiveram nas taxas de pobreza e extrema pobreza em 2022. 40% das pessoas de cor ou raça preta ou parda eram pobres, num patamar 2 vezes superior à taxa de população branca, 21%, e 7,7% delas eram extremamente pobres, mais que o dobro da taxa entre de brancos, que é 3,5%. Entre as mulheres pretas ou pardas, os percentuais foram ainda maiores, chegando a 41,3% de pobres e 8,1% de extremamente pobreza. O arranjo domiciliar formado por mulheres pretas ou pardas, sem cônjuge e com filhos menores de 14 anos, também concentrou a maior incidência de pobres, 72,2% dos moradores eram pobres e 22,6% eram extremamente pobres. Onde vivem crianças, a pobreza é mais elevada ainda. A pobreza é maior nos domicílios onde vivem crianças. Entre as pessoas com até 14 anos de idade, 49,1% eram pobres e 10% eram extremamente pobres, um percentual muito superior da população com 60 anos ou mais, 14,8% de pobres e 2,3% extremamente pobres. Cabe ressaltar que o conceito de pobreza não é unânime e também possui um viés qualitativo. Tradicionalmente, a pobreza é apontada como a ausência de condições adequadas de vida de uma população. Ela está ligada à inacessibilidade aos serviços básicos para a sobrevivência humana, como alimentação e saúde. Esse cenário impacta negativamente o cotidiano das populações, implicando graves consequências para o desenvolvimento humano, assim como o registro dos indicadores deteriorados de qualidade de vida, como baixa expectativa de vida e alta mortalidade total e infantil dos agrupamentos humanos. A pobreza presente no território brasileiro é abrangente e envolve ainda diferentes especificidades do país, como acentuada concentração fundiária, acelerado processo de urbanização, êxodo rural das populações do campo, falta de investimento em educação, grande número de trabalhadores informais, grande concentração de renda, insuficiência de políticas de combate à pobreza. Esses são os itens.
E de acordo com o relatório dos resultados dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil foi um dos países que mais contribuíram para o alcance da meta de propostas pelo primeiro dos 8 objetivos da ONU até 2015, que é acabar com a pobreza extrema e com a fome. Apesar de o Brasil ter reduzido a extrema pobreza, o país continua sendo um dos mais desiguais do mundo. Teresa Campelo, ministra da ONU, diz que, de fato, ainda há grande diferença entre a população pobre e a população rica. Conforme a ministra da ONU, nós superamos a fome como um problema endêmico no país, mas ainda temos públicos em situações de fome, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos e populações isoladas, e também aliar a agenda da pobreza com o aumento dos anos de escolaridade da população é o grande desafio dos próximos anos. O representante do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o INPEA, Rafael Osório, afirma que a erradicação da pobreza deve ser formulada de maneira integrada para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para atingirmos as metas da Agenda de 2030, é necessário pensarmos em uma estratégia nacional integrada, com planejamento que envolva todas as dimensões de desenvolvimento, a ambiental, a social e econômica, um termo que é ligado totalmente à sustentabilidade e o desenvolvimento de uma região, de um país e do mundo. Esse é o vídeo que fala sobre termos de pobreza e da sua erradicação. Vamos acabar com a pobreza e a extrema pobreza no país. Ajude, faça a sua parte e compartilhe o vídeo se você gostou. Obrigado por você que viu. E assim a dor é estancada. Minha gente é tão urgente chegar em